Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sábado e é dia de continuarmos a nossa série O Desvendar dos Mistérios do Reino, a nossa sétima mensagem dessa série poderosa, que eu creio que assim como tem mudado a minha vida, tem mudado a sua vida também, que nos assiste. E hoje nós vamos falar das pérolas, né? Das pérolas do grão de areia, né? E é poderoso demais, né? Mais uma parábola, é a sexta parábola, né, das sete parábolas que nós temos em Mateus 13. Eu espero que você esteja sendo tremendamente transformado, irmãos, porque o objetivo é transformarmos a nossa vida a partir da minha vida e essa transformação alcançar a sua vida, né, entendendo de uma maneira diferente cada uma dessas parábolas, né, de uma maneira em que nós diminuamos cada vez mais para que Cristo resplandeça. E não é diminuir como João Batista, né? Que ele cresça ou diminua. Não. É diminuir ao ponto de morrermos para nossas vontades, para que a vontade dele, a vontade de Cristo, prevaleça na nossa vida. Amém? E então vamos lá. Né, só fazendo um resumo bem rápido aqui, que nós sempre fazemos um apanhado, né, geral. O capítulo 13 de Mateus, começamos lá com a parábola do semeador, né, até o versículo 23, do 1 ao 23. Depois fomos para a parábola, olha aí, trava-língua, né? Fomos para a parábola, né, do joio, versículos 24 ao versículo 30. E depois falamos nos versículos 31 e 32 do grão de mostarda, ok? Depois falamos lá do fermento, né, que a mulher é escondida, né, de forma escondida. Ela introduz o fermento em toda a massa. Falamos também dessa parábola. Demos então as quatro primeiras parábolas que foram faladas para a multidão. E agora estamos na segunda parábola, daquela que Jesus fala especificamente para os discípulos. Né? A gente falou lá dos versos 36 aos versos 43, né? Que Jesus faz uma revisão com os discípulos, né? Ali no secreto, vamos dizer assim, em casa, só para o grupo dos amigos ali, né, os close friends. E aí falamos na última mensagem, na quinta-feira, sobre a parábola do tesouro escondido, e hoje vamos falar da parábola da pérola. Né? Então abra sua Bíblia comigo aí, nos versos 45 e 46. Mas antes de começarmos a falar da parábola, tem um carinha aqui que quer dar um recado especial para todos vocês aqui que nos acompanham. Olha ele aqui, tá chegando. Fala aí com o pessoal. Oi, pessoal. Assiste o meu vídeo de Jonas. Assistam o vídeo dele. Ele gravou um vídeo naquela nossa série de mensagens curtas, né? Vocês já leram na Bíblia. E o Samuca fez um vídeo curtinho lá, 4 minutos, falando acerca de Jonas. E é poderoso também esse vídeo que ele falou. Né, meu filho? Falou de Jonas, né? Quantos dias mesmo que Jonas ficou na barriga do peixe? Meu Deus, nem vou ficar lá 3 dias. Nem vai ficar lá 3 dias, né, amor? E Jesus também, né? Demorou 3 dias para ressuscitar, né? Mas depois a gente vai falar disso com mais detalhes. Manda um beijinho pro pessoal, que o papai vai gravar. Um beijinho, papai. Vou trocar de roupa aqui, tá bom? Tá bom. Vai trocar de roupa? Tá bom. Então é isso, pessoal. Depois você, quem ainda não assistiu, vai lá e assiste. Né? A mensagem que ele gravou foi assim muito poderosa a mensagem, né? Já tivemos algumas visualizações lá e o pessoal tem sido impactado pela mensagem desse pequeno. Ensina a criança, né? Educa a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for grande não se desviará dele. Né? E glória a Deus porque temos a oportunidade de ensinarmos aos nossos filhos. Amém? Não perca essa oportunidade. Então vamos lá, versos 45 e 46. Versículos 45 e 46. Abram aí suas Bíblias comigo. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Verso 46. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vou ler de novo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas
e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Então vamos né, começar aqui abordando aqui esse verso 45, né? O negociante, assim como no versículo 44, né, o homem aqui é Cristo, o negociante nesse verso 45 também é Cristo. Né? O negociante é Cristo. Ele procura o quê? Ele procura a igreja para o seu reino. Olha lá, negociante que busca boas pérolas, ou seja, busca a igreja que vai fazer parte do seu reino. Né? Então, só lembrando, nós falamos dos 3 aspectos do reino dos céus. Né, o aspecto da aparência, que são as parábolas que estamos estudando, o aspecto da realidade do reino, né, que somos nós, a igreja, eu e você, e quando nós deixamos de lado a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós já somos realmente essa realidade, né, do reino, que vai se manifestar, que é a manifestação é o terceiro aspecto, quando Cristo vier governar no seu reino lá, o reino milenar de Cristo. Né? Mas vejam, ele procura a igreja para o seu reino. Então, ele está procurando as pérolas para o seu reino, certo? E ele, após encontrar essas pérolas, eu tenho 2 referências para vocês dessas pérolas. Mateus 16, 18, Mateus 18, 17, que é quando Cristo vai se referir à igreja pela primeira vez. Vamos ver essa passagem aí de Mateus 16, 18? É só você virar 2 páginas da sua Bíblia que a gente chega nela. Mateus 16, verso 18. Né? Vou ler um pouquinho antes para a gente entender, né? Que essa passagem é a confissão de Pedro, né? Então olha lá versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse verso 18 é a primeira vez que Jesus vai citar aqui a igreja. Né? E ele cita a partir dessa revelação. Enquanto os católicos acham que a pedra é Pedro, e os evangélicos por muito tempo acharam que a pedra era Jesus, na realidade o que Jesus está falando aqui é o seguinte: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, sobre a pedra, né, sobre a pedra, o Espírito Santo, aqueles que tiveram entendimento para entender a revelação. Né? A revelação, qual é a revelação? Daquilo que Cristo fez por nós numa cruz, daquilo que o que representa para nós ele ter se despido de sua glória e se entregar numa cruz. Esta é a pedra, esta é a revelação, que só pode nos ser dada pelo Espírito. Né? Sobre a pedra dos 12 olhos, né? A pedra que tudo vê. Né? Então, quando ele encontra essa revelação dada pelo Espírito, ele mesmo fala, o próprio Cristo fala que não foi carne nem sangue que te revelou, né, mas o próprio Espírito, aí sim ele julga ter encontrado as pérolas, ele julga ter encontrado o princípio ali da igreja, e aí ele vai à cruz, né, e se entrega, né, vendendo tudo que ele tinha, e ele foi comprar, né, o negociante que vai voltar para comprar essas pérolas. Amém? Entendeu aí essa questão? Vamos para o verso 46, falar de algumas coisinhas aqui desse verso 46. Então no 46 ele fala assim: a pérola é o material para edificação. Né? A pérola é o material que vai edificar. Porque ele já começa o 46 falando assim, ó, encontrando uma pérola, no verso 46. Foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Essa pérola a gente encontra também lá onde? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 21, 21. Apocalipse 21, 21. Olha lá. E as 12 portas eram 12 pérolas
cada uma das portas era uma pérola. Amém? E as 12 portas eram 12 pérolas. Aleluia! Os vencedores, que nós já falamos muito sobre eles, né, nas séries, por exemplo, na série Apocalipse Now, na série de Mateus, quando a gente fala Mateus 24, 25, também falamos muito sobre esses vencedores. Nós somos os vencedores. Amém? E essas pérolas serão as 12 portas da Nova Jerusalém. Né? Na última mensagem, acerca das parábolas de Mateus 13, perdão, quando nós falamos do ouro, né? O tesouro escondido no campo, no verso 44, nós falamos um pouquinho sobre essa edificação da cidade. Né? Nós nos tornaremos a cidade, a Nova Jerusalém. Nós faremos parte da edificação dessa cidade. Né? Nós hoje somos pérolas, e você vai entender por que você é pérola hoje. Bem, então vamos continuar aqui. Essas pérolas, elas são produzidas aonde? No mar. Então vamos entender um pouquinho do processo, né? A ostra, então você tem uma ostra, ela é coberta por uma camada, né, de calcário, né? Então ela forma ali uma camada de calcário, perdão, e ela é protegida por aquela camada. Então ela forma o que nós chamamos aí de quê? De ostra, né? A ostra forma esse revestimento de calcário para se proteger. E dado um momento, um grãozinho de areia consegue penetrar aquela camada protetora e vai ferir a ostra. Um grãozinho de areia então entra, né, e fere. Quase que invisível para nós o grão de areia, né? Mas ele vai, entra e fere essa ostra. A partir do momento que essa ostra é ferida, ela começa então a produzir substâncias que vão tornar, né, aquele ferimento, aquele grão de areia, ele vai estar ali envolvido também agora. E ele vai sendo absorvido por aquelas substâncias até se transformar numa pérola. E isso é poderoso demais. Né? Então, a ostra viva na nossa vida é Cristo. A ostra viva é Cristo. E ele é ferido pelos nossos pecados. Isaías vai dizer isso. Ele foi ferido pelos nossos pecados. E eu quero te dizer, irmãos, se você acha que você não produziu feridas em Cristo, de modo que ele tivesse que ir à cruz, se entregar pelos nossos pecados, eu quero te dizer que você jamais vai ser pérola. Você vai ser um eterno grão de areia. Você vai ser um eterno pecador. Assim como eu sou um eterno pecador. Mas nós temos que entender que foram os nossos pecados que levaram para a cruz. E não temos como dimensionar o pecado de A, B, C. Não somos juízes dos nossos irmãos. Porque estamos vivendo uma geração que parece que eles têm um medidor, né? Eles têm um medidor de pecado. Né? Não, esse irmão aqui pecou demais, então ele não é digno de ser salvo. Esse irmão aqui pecou pouco, dá para salvar. Eu não. Cristo foi à cruz, mas eu quase não tive contribuição com isso. Irmãos, eu quero te dizer, se você tiver problema em falar que Cristo foi à cruz por conta dos seus pecados, você pode dizer assim, ó, tem um professor lá da CSN, Rafael Guarnier, né, diácono lá, ele. Cristo foi à cruz por conta dos pecados dele. Se você quiser, você pode atribuir a mim. Porque quanto mais pecado eu reconheço que tenho e que foi por conta desses pecados que Cristo foi entregue numa cruz, ele se entregou na realidade numa cruz, maior é a transformação que eu tenho sobre a minha vida. Mais qualidade tem essas pérolas. Quanto mais ferida for a ostra, mais valor vai ter aquela pérola. Quanto mais ferida for causada na ostra, maior o valor da pérola. Irmãos, os nossos pecados eram terríveis, por isso que só uma morte de cruz. Né? Nós não fomos comprados com ouro nem prata. E Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Se Ele quisesse, Ele poderia mandar todo ouro e toda prata comprar-nos. Mas não, o preço foi de sangue. Há algo mais precioso para um pai do que o sangue do seu próprio filho? Há algo mais precioso para um pai do que o sangue do seu próprio filho? Então, em João 19, do 34 ao 37, você vai ver que quando os soldados, né, não quebram as suas
nenhum dos seus ossos, para cumprir a profecia de Isaías, né? Jesus está crucificado e já está morto ali, ele entrega, né? Entrega o seu espírito e morre. E isso cumpre a profecia de Isaías, que diz que nenhum dos seus ossos iriam ser quebrados. Quando ele se entrega, ele está ali se entregando por nós, em João 19. O soldado fere, a Bíblia vai dizer que o soldado fere o seu corpo, né, ali próximo, fere no abdômen, na lateral ali do abdômen, e sai água e sangue, aquele sangue vertido na cruz por nós. Né, e cumpre-se a profecia, né, e nós não podemos fazer nada para pagar. Mais uma vez eu falo isso aqui para que fique gravado no seu coração, é graça, irmãos. Se você achar que você pode fazer alguma coisa por conta daquilo que ele fez por você, a graça dele é em vão. Então para, em nome de Jesus, de atribuir as suas obras à salvação. Você não pode fazer nada para ser salvo e pare de julgar as pessoas acerca da salvação. Você não é juiz da vida de ninguém. Né? E aí a gente vem para aquela passagem, como pode alguém querer tirar, né, um cisco do olho do irmão com uma trave? Muitas das vezes a pessoa está com uma trave no seu olho querendo tirar um cisco. Irmãos, pregue a palavra e somente isso. Pregue o evangelho é boas novas, não é condenação. Nem para de ser juiz da vida dos outros. E eu não sei porque eu estou falando isso, porque não tem nada a ver. Aliás, tem tudo a ver, mas não era o foco que eu queria trazer para a passagem. Amém? Então percebam. Revisão. O professor gosta de revisão, né? A ostra, então, quando um grão de areia consegue atravessar, entrar naquela carapaça, né? O grão de areia atravessa, ela fere a ostra, e agora a ostra vai produzir substâncias, de modo que aquele grão vai ser revestido a formar uma pérola. E a pérola tem grande valor, mas não são todas as pérolas que apresentam valor. Não são todas as pérolas que apresentam valor. Às vezes o ferimento na ostra é pequeno e essa pérola não tem o valor. Então, quanto mais você reconhecer que foram seus pecados e os seus pecados que levaram Jesus para aquela cruz, maior o valor, maior a pérola que você vai se tornar. Então, de novo, eu digo, se você tem vergonha de dizer que foi pelos seus pecados que Jesus foi pregado numa cruz, diz que foi por conta dos meus, irmãos. Fala assim, foi o Rafael Guarnier, lá da CSN, foi por conta dele que Cristo foi pregado numa cruz. Amém? Eu te autorizo a dizer isso. Então, essas substâncias segregadas por Cristo, o sangue, a água que limpa e que purifica, o Evangelho, a palavra de Deus, são os efeitos poderosos, é como se fossem as substâncias, são as substâncias que agora aquela ostra vai produzir para formar as pérolas. O sangue dele é a substância que forma os cristãos mais preciosos, aqueles que vão estar lá nas 12 portas que nós acabamos de ler em Apocalipse 21. Amém? Aquelas portas que não vão se fechar da Nova Jerusalém. O mar é o mundo. Então, no meio de um mar corrompido, um mundo corrompido, você pode ver isso lá em Isaías 57:20 e Apocalipse 17:15. Apocalipse 17:15 eu vou ler com vocês. Apocalipse, vai lá rapidinho, 17, verso 15. Olha lá. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, e multidões, e nações, e línguas. Então as águas, o mar, né? A Bíblia vai dizer que o mar vai devolver os seus mortos, para que eles sejam julgados. Né? Então o mar representa um mundo. Nós estamos vendo aí, e essa pérola veio ao mundo, essa ostra, na realidade, veio ao mundo, Cristo veio ao mundo, e ele foi ferido pelos nossos pecados, o grão de areia. E agora esse grão de areia, a partir desse ferimento que é causado em Cristo, né, esse grão de areia vai se transformando pelas substâncias liberadas pelo próprio Cristo, o seu sangue, e ele vai se revestindo cada vez mais, se revestindo. Você não é mais o cristão que fora, né, um dia. No ato da sua conversão, você continuava carregando marcas do mundo, mas aos poucos essas substâncias, o sangue, a água, elas vão te transformando. Não atingimos a perfeição e não atingiremos nessa vida a perfeição, amém? Mas você está sendo cada dia mais transformado pelas substâncias liberadas por essa ostra maravilhosa, essa ostra viva, né? Essa ostra viva que é o Cristo, que veio à Terra, né? e vendeu tudo que tinha, vendeu a sua glória e se entregou numa cruz por nós.
e a partir daquele momento produz então as substâncias. Vou ler mais uma vez o texto, já estamos encerrando. Apocalipse já lemos. Mateus 13, 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, é semelhante ao nosso Cristo, que estava buscando pérolas, mas pérolas preciosas, pérolas de valor. E encontrando uma pérola de grande valor, eu, você, somos pérolas de grande valor para Cristo. Foi e vendeu tudo o que tinha, se desfez da sua glória, se entregou numa cruz por nós, né? E comprou-as pelo um preço que você não pode pagar. Comprou-as pelo um preço do sangue, o sangue de Cristo, o sangue do Filho de Deus. O sangue é o mais precioso, né? O sangue dos nossos filhos é algo de mais valor para nós na nossa vida. Amém? Então, irmãos, tenha uma visão diferente dessa parábola a partir de hoje, né? E reconheça que os seus pecados cravaram Cristo numa cruz. E quanto mais você reconhecer que você é pecador e carecedor, ou merecedor, dessa graça abundante que você não merecia, mas teve, você vai sendo transformado de grão de areia, de pecador, daquele que feriu ao próprio Cristo, numa pérola preciosa que vai reluzir, que vai brilhar nas portas da Nova Jerusalém. Amém? É poderoso demais, né? E na próxima mensagem, terça-feira, né? Ainda temos mais 2 mensagens que eu vou falar da próxima parábola, na terça, né? A parábola da rede. E vamos depois falar que Cristo, após lançar todas essas parábolas aqui, continua sendo rejeitado. E aí encerraremos essa nossa série, que eu creio que tem sido bênção para a vida de vocês. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de compartilhar dessa palavra poderosa, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, assim como uma ostra, né, foi ferido, mas foi ferido para gerar pérolas para o teu reino vindouro, para a manifestação do teu reino, Senhor. Pai, que nós possamos ser não só a aparência do teu reino, mas que possamos ser, Senhor, a realidade do teu reino impressa, que o Senhor tenha a realidade do seu reino impressa em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos aqueles que vão reinar contigo na Nova Jerusalém, e que o seu nome seja glorificado nessa terra através da nossa vida. Te peço uma bênção especial para cada um que está assistindo esse vídeo, não importa o tempo, se é hoje em 2020 ou se é em época vindoura, grande tribulação, final da grande tribulação, em nome de Jesus, que nós possamos ser alcançados, Senhor, pela tua maravilhosa graça, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, né, e até a próxima terça-feira, né, que estaremos liberando mais uma mensagem, a parte 8 das parábolas ali, né, dos mistérios, né, do desvendar dessa série poderosa, do desvendar dos mistérios do reino. Fique em paz e até a próxima. Tchau, tchau.